Shalom, meus irmãos, sejam muito bem-vindos. Vamos hoje continuar nosso estudo do sábado passado. Vamos falar o que aconteceu no mundo pós-dilúvio. E vamos falar sobre os Anunnaki e Nibiru. Mas primeiro vamos orar. Nosso eterno Pai Criador, Yahweh, te louvamos por toda a tua bondade, pelo Shabat e porque estamos aqui para resgatar a tua verdade. Em nome do Messias Yahushua que pedimos lucidez, sobriedade para adentrar em mais esse estudo. Em nome do nosso Salvador te pedimos. Amém. Bom, queridos, sábado passado estudamos sobre o mundo antediluviano, Atlântida, gigantes, e falamos sobre a interferência dos anjos caídos, aquela grande contenda que houve sobre a terra, então o dilúvio de juízo que o Criador enviou. Mas a história não acabou ali, até porque Gênesis capítulo 6 disse que também depois houveram gigantes sobre a terra. Então, nós vamos estudar sobre os gigantes pós-diluvianos, de onde eles vieram, o que é o Nibiru e os últimos tempos, o que vai acontecer. Porque nosso Messias falou que seria como nos dias de Noé, na reta final, antes do estabelecimento do reino eterno. Então, vamos adentrar nesse estudo. Na antiga Suméria, haviam aí um panteão de deuses, mas haviam 7 principais deuses sumérios, posteriormente se tornaram assírios, babilônicos, e nós temos esses deuses com os seguintes nomes: Nana, Nihursag, Enlil, An, Enki, Inanna e Utu. Por que nós estamos trazendo à baila esse assunto? Porque durante essa época que nós estamos vivendo, especialmente nessa década de 2010 para cá, nós temos visto um ressurgimento dessa ideia e sobre o retorno desses Anunnaki, que quer dizer simplesmente aqueles que do céu desceram. Então, nós estamos falando dos anjos caídos, estamos falando da sua prole com as filhas dos homens. Mas de onde eles vieram, sendo que o mundo antediluviano foi destruído? A Bíblia não traz muitas referências, mas nós temos algumas pistas que podemos entender nas entrelinhas. Aqui nós temos os filhos de Cão, são Cush, Mizraim, Put e Canaã. Os filhos de Cush são Seba, Vilá, Sabtá, Ramá e Sabtecá. E os filhos de Ramá, Seba e Dedã. O Gênesis 10 continua ainda no verso 8 a 10, dizendo: E Cush gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Este foi poderoso caçador diante da face de Yarro. Por isso se diz, como Nimrod é poderoso caçador diante de Yarro. E o princípio do seu reino foi Babel, Erec, Acade e Calné, na terra de Sinar. Então veja, Nimrod representa essa rebelião, essas divindades que eram adoradas na antiga Suméria. O que acontece? Nimrod é um descendente de Cão. E Cão, você sabe, era um dos 3 filhos de Noé, porém houve ali um problema que aconteceu com Cão, que ele gerou um filho que foi amaldiçoado, Cainã. Mas como Canaã? Mas como isso aconteceu? Por que ele foi amaldiçoado? Tudo indica que Nimrod era mais que um ser humano mortal comum, e tudo indica que a semente da serpente, nós estamos falando do DNA dos anjos caídos, estava ainda permeando essa descendência de Cão. Ao avançarmos esse estudo, você vai chegar a uma conclusão. Antes de o mundo ser dividido em diversas nações, famílias, e antes do surgimento dos diversos idiomas, todos tinham uma só língua. E após a construção da Torre de Babel, tudo indica que foi com a direção de Nimrod, esses povos foram dispersos. Porém, tudo indica que os deuses dessas nações eram uma mesma entidade, estavam se referindo ao mesmo rebelde Nimrod. Vejamos,
Nós temos os diversos nomes de Nimrod nas diversas culturas e religiões na história. E nós temos Olorum, provavelmente para os africanos, Zeus para os gregos, Osíris para os egípcios, Ares, Teus, Daimon, Adonis, Cronos, Crone, Orion, Enki, Nanar, Sin, Nimurda, Gilgamesh, El, Belial, Marduk, Baal, Merodach, Moloque, Malcan e também José. É a mesma entidade, nós estamos falando de Nimrod, mas Nimrod não estava sozinho nesse panteão de deuses. Sobre este homem, Flávio Josefo escreveu: pouco a pouco transformou o estado de coisas numa tirania, sustentando que a única maneira de afastar os homens do temor do Criador era fazê-los continuamente dependentes do seu próprio poder. Ele ameaçou vingar-se do Eterno, se este quisesse novamente inundar a terra, porque construiria uma torre mais alta do que poderia ser atingida pela água e vingaria a destruição dos seus antepassados. E nós não estamos falando de seres humanos, estamos falando dos Nephilim, os gigantes, filhos dos anjos caídos. O povo estava ansioso de seguir este conselho, achando ser escravidão submeter-se a Deus, de modo que empreenderam construir a torre, e ela subiu com rapidez além de todas as expectativas. Isso está em Antiguidades Judaicas, volume 1, páginas 114 e 115. Porém, eu creio, pessoalmente, que essa foi uma desculpa que Nimrod deu para aquela civilização para empreender a construção da torre. Eu creio, particularmente, que na verdade a torre era um portal, era uma forma de literalmente alcançar os céus, e se ele pudesse, ele queria invadir os céus e destruir os céus, atacar os anjos, atacar, enfim, essa dimensão celestial e fazer guerra contra eles lá. Era o ponto da astúcia que Nimrod possuía. E isso nos faz entender, nos registros históricos dos sumérios, né, dos antigos Anunnaki, que ele tinha esse objetivo. Nós temos que entender que Nimrod não era um simples homem, ele era um gigante. Você observa nessa representação arqueológica o tamanho de Nimrod sentado em seu trono em relação aos seus súditos. Eles não eram pigmeus nem anãos, eram homens normais, de estatura normal, porém Nimrod era um gigante. E na verdade nós temos os registros na Torá falando sobre os Anakim, né? São os descendentes desses gigantes lá na terra de Canaã. Nós temos alguns gigantes filisteus, como aquele que Davi enfrentou, né, no livro de 1 Samuel. Nós temos também gigantes egípcios narrados nas crônicas das guerras israelitas, que dão a entender que esses gigantes, essa descendência, perdurou sobre a terra. E o mais importante, o Criador deu ordem para exterminá-los de lá. E eu acho interessante que a ordem foi para extirpar aqueles povos cananeus daquela terra, né? E haviam aí pelo menos 7 nações cananeias terríveis: jebuseus, evitas, filisteus, heveus. Quer dizer, todos eles eram das descendências de anjos caídos. E por isso o Criador, que em seu amor e justiça queria poupar a humanidade desses seres que eram inimigos e são ainda inimigos da humanidade. Então, observe, em Gênesis 10, 11 a 12 diz: desta mesma terra saiu a Assíria e edificou a Nínive, Reobote, Ir, Calá e Recém, entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. Então, todos os relatos antigos mostram que aquela região do Iraque hoje, né, foi o lugar escolhido por essas entidades. E pelo menos aí 2000 anos antes do Messias, né, existem relatos que essas civilizações habitaram ali. Agora, o que foi que aconteceu? Eles tornaram o Império Assírio, Babilônico. Tudo nos indica que a linhagem de reis que têm ocupado os tronos no mundo são descendentes de anjos caídos. Depois farei um documentário específico sobre esse assunto, comprovando arqueologicamente e os fatos
que nos levam às famílias Illuminati de hoje e a todos os grandes estadistas, né, poderosos que dominam a política mundial, a economia e também as religiões, tá? Mas vamos meditar no seguinte: Miqueias 5,6 diz: eles apacentarão a terra da Síria pela espada e a terra de Nimrod pelo seu punhal. Então a terra da Síria é a terra de Nimrod, ok? Por isso que o foco do conflito final, o anticristo, todos os enganos que vão vir, está situado naquela região, né? Que por razões muito importantes eles escolheram aquela região para habitar ali. Temos relatos de que esses Anunnaki brigaram entre si e saíram, abandonaram aquela região, né, cerca de 1500 anos antes do Messias, mas prometeram voltar um dia. Mas continuam sendo adorados até os dias de hoje, como deuses, inclusive em diversas civilizações. Eu vejo que principalmente o hinduísmo, budismo, vemos que também todos os segmentos místicos, esotéricos, ufólogos, eles têm a mesma tendência de cultuar essas divindades descendentes de anjos caídos. Mas existe uma trindade principal nessas 7 divindades. As 3 divindades mais importantes do panteão mesopotâmico em todos os períodos foram os deuses An, Enlil e Enki. Um foi identificado com todas as estrelas do céu equatorial, Enlil com as do céu do norte e Enki com as do céu do sul. O caminho da órbita celestial de Enlil era um circuito contínuo e simétrico em torno do polo celeste norte, mas acreditava-se que os de An e Enki se cruzavam em vários pontos. É onde eu quero abrir um parêntese aqui nessa história. Uma coisa interessante que eu observo nessas divindades aí é o fato de que eles estão frequentemente associados com todas as religiões pagãs. Só mudam os nomes, mas o endereço é o mesmo. Você observa como essas entidades, elas incorporaram até versões do cristianismo. Por exemplo, como Maria, José, Jesus Cristo, a criança sagrada, o menino Deus. Isso se incorporou em todas as esferas religiosas. E até os dias de hoje isso continua, não é? Apenas com nomes diferentes. Antes de falar do Nibiru, que na verdade é simplesmente, segundo eles, a casa deles, né? O planeta deles. Isso tem vários nomes nas culturas, nas ideologias, né? Planeta X, é o Hercólobus, enfim, tem vários nomes, é a mesma coisa. E eles prometeram voltar, e nessa transição que está havendo entre a era de peixes para a era de aquários, é onde eles irão se manifestar. Aí, meu querido, se você não tiver fundamentado nas escrituras, se você não conhecer a verdade bíblica, você vai ser enganado, porque eles vão dominar o pedaço. Eles vão conseguir levar muitos à apostasia generalizada, até porque a grande maioria não acredita, né, nessa conspiração Anunnaki, não conhece os fatos que envolveram a antiga Mesopotâmia, não conhecem nada, jamais você vai ouvir um sermão dessa natureza na sua igreja, então serão enganados. Mas nós que estamos atentos, pesquisando, estudando o livro de Enoque, livro de Azar, Jubileus, nós temos detalhes, sim, sobre este poder e sobre o que eles representam na nova era. Nós vamos já falar sobre isso. Pois bem, os antigos mesopotâmios acreditavam que suas divindades viviam no céu, mas que a estátua de um deus era uma personificação física do próprio Deus. Como tal, as estátuas de culto receberam cuidados e atenção constantes, e um grupo de sacerdotes foi designado para cuidar deles. Então, a apostasia dos filhos de Israel, né, no decorrer da história, querendo adorar Moloque, Baal, Astarote, são essas entidades aí, que eram na verdade descendentes de anjos caídos, né, meio humanos, meio demônios, que eram adorados amplamente na civilização antiga, pós-dilúvio.
Ainda diz, esses deuses também possuíam carruagens, que alguns atribuem a naves espaciais, e eu acredito que sim, eles conseguiram desenvolver essa tecnologia até hoje, né? Governos copiaram essa tecnologia, já temos conhecimento, desde a Segunda Guerra Mundial, que eram usadas para transportar suas estátuas de culto. Às vezes uma estátua de culto de uma divindade seria transportada para o local de batalha. Acredita-se que as principais divindades do panteão mesopotâmico participavam da Assembleia dos Deuses, coisa que foi imitada pela cultura grega, ali os deuses do Olimpo, né, e tantas outras culturas, cultura romana, através da qual os deuses tomavam todas as suas decisões. Nós temos aí 7 divindades que eram adoradas, e eu quero que você guarde esse número 7, porque aí você vai fazer a relação com a apostasia final. Nós temos Marduk, que representava Júpiter. Nós temos Ninurta, representando Saturno. Nós temos Nergal, Marte. Inanna, ou Ishtar, bem conhecida, né? Vênus. Nabu, que é Mercúrio. Nós temos também aí Nana Suen, que é a Lua, deusa Lua, né? Nós temos Utu, ou Shamash, Deus Sol. Todas as culturas idolatravam esses 7 principais. Existe também aí a citação de alguns outros seres primordiais, como eles chamam, como Abzu, Anshar, Ki, Namu, Tiamat, que são aí outros seres atribuídos a esses povos. Nós temos também outras divindades, além dessas 7 principais, que é Ashur, Dagon, aquele deus peixe lá, da Mitra, né, do Papa até hoje, Tammuz, né, que na cultura babilônica é o filho lá de Nimrod com Semiramis, né? E temos Ereshkigal, né, Kuta, rainha do submundo, também conhecida como Lilith, e o Geshe-Tinana, ok? E Gilgamesh. Você vê Gilgamesh, que é um gigante, o cara segurava um leão com um braço. Outras divindades adoradas aí pela cultura suméria. Mas, bom, para você entender o engano final, a Bíblia faz sim referência a esses falsos deuses. Por exemplo, Jeremias 7,18 diz: os filhos apanham a lenha, e os pais acendem fogo, e as mulheres preparam a massa, para fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Então não se espante se a rainha dos céus na verdade não for Maria, mas sim Ishtar, deusa babilônica. Não se espante se na verdade essas entidades que são cultuadas como mestres ascensos, né, aqueles que conseguiram evoluir, não forem seres bons, na verdade, seres de luz, mas sim os anjos caídos. Vejamos, a nova era cultua aí muitos mestres ascensionados, mas existem 7 principais que eles afirmam ter os seus raios correspondentes. E que, fazendo uma pesquisa mais apurada, você vai perceber que um desses mestres ascensionados, na verdade, é o anticristo, que vai vir, né? Lógico que ele não vai vir como um fantasma, ele vai incorporar no indivíduo, no ser humano, conforme a profecia bíblica de Apocalipse 13 afirma, né? É um homem. Porém, vai incorporar, como a Escritura fala, né? Apocalipse 17, a besta que sobe do abismo. É uma dessas entidades. E pesquisando mais a fundo, você descobre que eles têm Jesus Cristo também como um desses ascensos, que irá vir também para auxiliar essa entidade que eles chamam de o verdadeiro rei, o pai, a sabedoria do mundo, né, que é chamado Sanat Kumara. Então, o engano da nova era está posto, queridos. Eles vão usar até a figura do nosso Salvador para enganar o mundo cristão, né? Veja outros vídeos nossos a respeito do anticristo e do falso Cristo que estão vindo.
Mas voltando aqui ao assunto, a nova era associa esses, digamos assim, esses que do céu desceram, os ascensionados, nós chamamos de Anunnaki, são todas as mesmas entidades, né? Como associadas a 7 raios de luz, né? Tem raio azul, violeta, prata, dourado, não sei o que. Eu não vou entrar em detalhes, até porque isso aqui não condiz com a nossa crença, mas a título de pesquisa a gente vê que é um engano, vê que é a manifestação do mal nesses últimos dias. Tanto é que após o evento, né, após os 3 dias de escuridão, eles aguardam a manifestação desses seres ascensos. E realmente vão vir. Só que não são bonzinhos não. A era de Aquário é anticristã, é anticrística. A era de Aquário representa um grande engano travestido de luz, né? Como já temos falado sobre a manifestação de Ra-Satã como anjo de luz e seus anjos como ministros de justiça. Um grande engano está posto. E para complicar um pouco mais a situação, não são apenas esses seres que descendem dos anjos caídos, não. Existem muitos, eu até diria que 1% de toda a população aí, na verdade, descende de anjos caídos, né? Existem demônios habitando entre nós, e em carne, tá? São parecidos com seres humanos, mas não são simplesmente seres humanos. E todo esse sistema, na verdade, está posto para que, quando houver a inauguração da Era de Aquário, esses seres possam novamente praticar os mesmos pecados que levaram à destruição do mundo antediluviano. Eles vão novamente se relacionar com mulheres, vão gerar filhos, eles vão conceder conhecimento proibido, causar um grande pandemônio com essa situação, porque eles vão trazer inteligência artificial, eles vão trazer muitas inovações tecnológicas, científicas na área da medicina, remodelar o DNA humano. Eles vão mexer com muita coisa perigosa, hibridismo. Nós vamos ter aí o uso amplo de magia, já que eles dizem que vão estar vivendo numa dimensão 5D na Terra, né? Depois da transição, nós vamos voltar às condições do mundo como eram antes do dilúvio, mais ou menos, até que os 3 anos e meio do governo anticristo finalize e tenhamos a verdadeira vinda do nosso Rei e Salvador, Yahushua HaMashiach, que virá para estabelecer um reino eterno. Há muito ainda a ser dito sobre esse assunto, mas eu sugiro que você leia as Escrituras, leia o livro de Enoque para entender melhor toda essa problemática. Que o Eterno nos ajude e nos guarde. Shalom para você, até um próximo estudo. Se assim o Criador permitir, fiquem na paz. Shabbat Shalom, meus queridos, estamos ao vivo com você, transmitindo mais um estudo das Escrituras. Muitas coisas que o sistema oculta dos seus membros, dos seus seguidores, nós queremos trazer à luz. Esse é um dos assuntos que é frequentemente ignorado e escondido de nós. O conhecimento proibido que os anjos caídos trouxeram à Terra. Nós vamos abordar dentro das Escrituras e nós vamos aprender alguns mistérios envolvendo até os dias de hoje, como certos poderes do sistema se valem desse conhecimento proibido e também do poder de anjos caídos. Pasme você. Esse mundo espiritual é real, ele existe. Mas vamos começar primeiro com uma oração, a tefilá ao Criador para que ele nos abençoe. Yahweh Todo-Poderoso, te damos graças pelo Shabat e pela tua verdade eterna revelada nas Escrituras. Pedimos a tua bênção, a tua proteção e a tua guia sobre cada pessoa que está buscando a tua presença mais de ti nesta manhã. E em nome de Yahushua HaMashiach, nosso Salvador, pedimos essas bênçãos com perdão dos nossos pecados. Assim seja. Bom, queridos, antes de mais nada, eu quero indicar para vocês a leitura do livro de Enoque. Esse é um livro revelador que traz muitas dessas informações. Mas eu vou começar com o texto 4, falando sobre este evento que aconteceu antes do dilúvio universal ter destruído a Terra.
Em Gênesis 6, 1 a 4 diz: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Iarro, os Binei Iarro, né? Os filhos do Eterno, não são homens aqui, são anjos, que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Muitos podem até dizer que isso aqui são os filhos de Adão, não são. Há uma distinção no termo hebraico para anjos e para homens. Os homens são os Binei Adam, os filhos dos homens. E aqui, no caso, no hebraico, é os Binei Elohim, os filhos de Deus, queira você traduzir. Então disse Arron: Não condenará meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. E aqui nós temos o início de tudo. Eles tomaram filhas. Eles viram que as filhas dos homens eram formosas. E no verso 4 diz: Havia naqueles dias gigantes, ou Néfilins, os caídos na terra. E também depois, quando os filhos de Arron entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houveram na antiguidade, os homens de fama. Então, tudo começa aqui, queridos. Tradicionalmente, os Binei Elohim, os filhos de Deus, desceram à terra no Monte Hermon. Significativamente, este era um lugar sagrado para ambos, cananeus e hebreus, que invadiram suas terras. Em outras ocasiões, os santuários para os deuses como Baal, Zeus, Hélios, Pan e a deusa Astarte foram construídas em suas encostas. Estes anjos caídos também eram conhecidos como sentinelas ou vigilantes. Na mitologia judaica, os Grigori eram originalmente uma ordem superior de anjos que habitavam nas alturas com o Criador e se pareciam com seres humanos em sua aparência. O título de vigilante simplesmente significa aquele que vê, aqueles que assistem, aqueles que estão acordados ou aqueles que não dormem. Esses títulos refletem a única relação entre os vigilantes e a raça humana desde tempos antigos. Na tradição luciferiana esotérica, era uma ordem de elite especial de seres angélicos criados pelo Criador para serem pastores terrenos dos primeiros seres humanos. Era sua tarefa observar e vigiar a espécie humana emergente e informar sobre os seus progressos. No entanto, eles foram confinados pela primeira diretriz divina para não interferir na evolução humana. Infelizmente, eles decidiram as ordens e tornaram-se professores para a raça humana, com repercussões nefastas para si e para a humanidade. A maioria das informações que temos sobre os sentinelas e suas atividades vem do apócrifo livro de Enoque. Na Bíblia, o profeta Enoque, ou Hanok, que no hebraico é o instrutor, é uma figura misteriosa, mas em Gênesis 4, 16 a 23, é mencionado, e mais adiante, como o filho de Jared, em Gênesis 5, 18 a 19. No apócrifo livro de Jubileu, que é outro livro que eu recomendo que você leia, supostamente, ou ditado por um anjo do Eterno, a Moisés no Monte Sinai, quando ele também recebeu os 10 mandamentos, diz que Enoque foi o primeiro entre os homens que nasceram na terra, que aprenderam escrita, conhecimento e sabedoria. Ela diz que Enoque escreveu os sinais do céu, os signos do zodíaco, de acordo com seus meses em um livro. E isso foi para os seres humanos saberem as estações do ano em relação ao fim dos meses e suas respectivas influências estelares e planetárias. Para saber mais sobre o calendário de Enoque, assista nossos vídeos aqui sobre o calendário do Criador, o calendário de Enoque, e mais informações sobre o movimento do Sol, da Lua e das estrelas, esse livro. A indicação é que Enoque recebeu essa informação de fontes angelicais extraterrestres, ou seja, os sentinelas. Portanto, era um exemplar cultural.
Então, o livro de Enoque, ele cita que 200 dos anjos caídos desceram do reino celestial para o cume do Monte Hermon. Eles estavam tão apaixonados pela beleza das mulheres humanas que, usando seus novos corpos materiais, tiveram relações com elas. E isso incorreu na ira do Criador, e de acordo com as Escrituras, a consequência desta miscigenação entre esses mortais e os anjos caídos levou à criação de uma raça meio humana, meio angelical, conforme está em Gênesis 6, verso 4. Estas crianças foram chamadas de Nephilim e eram uma raça de gigantes que outrora habitavam no mundo antigo. Os anjos caídos ensinaram suas esposas e filhos uma variedade de novas competências tecnológicas, conhecimento de magia e sabedoria oculta. Isto sugere que as habilidades psíquicas e poderes mágicos eram originalmente uma antiga herança do reino angélico dado aos primeiros seres humanos. Na tradição luciferiana, isso é conhecido em termos espirituais e metafóricos como sangue de bruxa, sangue élfico, ou fada de sangue. O sangue de fada, né, melhor dizendo, que é possuída por bruxos e bruxas. Então, daí você vê como esse conhecimento proibido é tão ofensivo ao Criador e como é algo que não deve ser explorado pelos seres humanos. Infelizmente, hoje, esses ocultistas, satanistas, eles têm esse conhecimento proibido e o utilizam. E de forma terrível. Inclusive, líderes do sistema religioso detêm esse tipo de conhecimento. Nós sabemos que a maioria dos líderes das denominações são maçons. Eles têm acesso a esse tipo de conhecimento esotérico, digamos assim, bruxaria. Né? No livro de Enoque diz que o líder dos anjos caídos foi chamado Azazel. E aqui começa a nossa investigação para entender melhor essa questão dessas entidades que influenciaram a humanidade. Ok? Então vamos começar aí com o primeiro. Esse é frequentemente identificado com Lúcifer, ou portador de luz, ou Lumiel, a luz de Deus. Ele ensinou os homens a forjar espadas, escudos e couraças, ou armadura, fazer armadura corporal. Azazel também lhes ensinou metalurgia, como extrair da terra e utilizar metais diferentes. Lógico que isso não era o propósito do Criador, porque os homens vivessem em guerras, né? Ele ensinou a fazer todo artefato de guerra, e até hoje, né? Essas indústrias de armamento pertencem aos Illuminatis. Por quê? O desejo do arqui-inimigo é ver guerra, ver derramamento de sangue. Portanto, esse era um conhecimento proibido. O Criador não queria que isso viesse parar na terra. Para as mulheres, ele ensinou a arte de fazer pulseiras, enfeites, anéis e colares de pedras e metais preciosos. Ele também mostrou-lhes como embelezar suas pálpebras com o uso de truques de cosméticos para atrair e seduzir o sexo oposto. A partir dessas práticas, Enoque disse que veio muito ateísmo e os homens e mulheres se prostituíram, foram desviados e se tornaram corruptos em seus caminhos. Então vamos lá. Se a prática dessa vaidade, né, de pinturas, cosméticos e etc., fosse uma coisa do Criador, uso de joias, ostentação, se isso fosse coisa do Criador, por que então que o Criador proibiu esse conhecimento à humanidade? Esse é um questionamento que eu levanto aqui. Até porque no sistema religioso ninguém vai pregar isso, ou até aqui no YouTube. Não tem coragem de levantar esses questionamentos, mas eu tenho. Então, se esse conhecimento de cosméticos, de vaidade, fosse uma coisa boa, por que o Criador proibiu? E por que foram os anjos caídos que passaram esse conhecimento para a humanidade? É algo a se questionar, querido. Tá bom? Só pense um pouco a respeito. Essa foi a base para a igreja condenar os anjos caídos por ensinar as mulheres a fazerem colares de peças de ouro e pulseiras para os seus braços.
Como Paulo diz que as mulheres devem cobrir a cabeça, né? Em Coríntios 11, versos 5 e 6, isso aconteceu porque os anjos caídos deveriam ser atraídos para as fêmeas humanas com cabelo longo e esvoaçante. O costume de as mulheres cobrirem os cabelos nas congregações ainda é encontrado, tanto no catolicismo romano como no Islã. Então, e no judaísmo, né? É uma forma de talvez prevenir, né? O anjo caído, Shamiasa, né, que é também conhecido como é dito por Enoque ter ensinado os seres humanos o uso de estacas de raiz e da arte mágica de encantamento. O anjo caído, Armarus, ensinou a resolver, a usar encantos. Baraquial ensinou astrologia. Cocabiel, o conhecimento das constelações, astronomia. E Razaquiel, o conhecimento das nuvens e do céu, tempo e adivinhação. E Chanciel, os sinais do sol, os mistérios solares. Sariel, os cursos da lua, os ciclos lunares usados. Em horticultura e agricultura e os mistérios lunares esotéricos. Penemuel instruiu o homem na arte da escrita e da leitura. E Casderjan ensinou o diagnóstico e cura de doenças e da ciência da medicina. Então, não é que todos esses conhecimentos sejam ruins, não. Mas, frequentemente, até coisas boas são mais utilizadas para o mal do que para o bem, meus queridos. E é essa cultura que os anjos caídos passaram para a humanidade. Esse conhecimento, tanto tecnológico, quanto um conhecimento científico e etc., astronômico, ele é frequentemente pervertido e usado para o mal. Tanto é que nós já tivemos 2 guerras mundiais por conta dessa corrupção dos anjos caídos. Já tivemos aí a invenção de vírus, doenças, tudo fabricado com conhecimento de anjos caídos. Sem falar em outras áreas, né, do saber que foram inspiradas por anjos caídos. Lógico que do Criador emana toda a ciência, todo o saber. Só que esses anjos se perverteram, assim como o arqui-adversário Lúcifer, seu conhecimento para o mal. Pois muito bem, vamos meditar aqui em outras coisas que aconteceram durante esse período pré-diluviano. É óbvio, a partir dessas descrições das habilidades de ensino dos sentinelas, que eram exemplares culturais e portadores da civilização para a raça humana primitiva. Por isso é estranho que frequentemente as pessoas queiram ignorar essa realidade. Bom, no original, no estado exaltado original e real da natureza dos filhos de Deus, os anjos, pode ser encontrado escondido nos antigos anais da sabedoria angelical. Por exemplo, Cocabiel é descrito como um grande príncipe angelical que governa as estrelas. Araquiel é um dos anjos caídos que guia as almas dos mortos para o julgamento no submundo. E essa é uma questão muito intrigante. Que o que realmente existe no submundo, né, no mundo inferior? Nós não temos todas as respostas. O que nós sabemos é que o livro de Enoque realmente cita que há um submundo. A Bíblia também dá esse entender, embora teólogos e religiosos frequentemente desvirtuem esse significado, né? Digam que é alegórico, que não sei o quê, mas a Bíblia dá a entender que existe realmente. E o que acontece após a morte, só o Criador tem todas as respostas. Mas nós sabemos que a alma permanece inconsciente, não tem acesso ao mundo dos vivos. Isso aí é claro no livro de Eclesiastes, capítulo 9. Porém, existe um outro lado que nós não conhecemos, é onde permanecem até o dia do juízo. Aí é uma coisa intrigante demais para se estudar. E o livro de
acontece no Sheol, né? Sheol, e o que acontece no Gan Eden, no paraíso, né? Muito bem. Shanziel, possivelmente é o original Deus Sol babilônico, chamado também de Príncipe do Paraíso, porque ele foi um dos anjos que guardou os portões do Éden após Adão e Eva serem expulsos. E nessa função ele levou Moisés para ver o jardim celestial e também os tesouros do rei Davi e seu filho Salomão, o sábio. Esta referência pode ser a tesouros espirituais, em vez de ouro físico e joias. No judaico Zohar, ele é apontado como ajudante de campo, chefe do poderoso arcanjo Uriel, e prestou sua ajuda para a batalha. Então, Shanziel, né? Shanziel é um anjo que é mencionado no livro de Enoque e que teria também se corrompido. Porque o livro de Enoque cita que foram 200 anjos, né, que se corromperam. Então, a Bíblia também cita que eles foram aprisionados no Sheol, né, ou no abismo, até o dia do juízo final chegar. Sariel era um anjo associado à fertilidade da terra e do Equinavera, no hemisfério norte, em março. Ele governou o signo de Áries e foi invocado para a proteção contra o poder maléfico do mal-olhado. E esses anjos são frequentemente adorados em várias culturas com nomes diferentes, mas é a mesma entidade. E o paganismo, ele assimilou a adoração desses, digamos assim, deuses com D minúsculo, para honrar esses demônios. E isso é muito sério. Porque exatamente foi por esse motivo que Diluviano foi destruído. Eles estavam adorando esses demônios. Os filhos desses demônios estavam destruindo a terra e oprimindo a raça humana. Como veremos a seguir, eles inclusive se alimentavam de carne humana. Ok? Então vamos lá. Azazel, ou Lúcifer, o líder dos vigilantes, como mencionado anteriormente, foi identificado como Lúcifer, ou Lumiel. No Alcorão, é dito que esse Lúcifer, ou Lumiel, se rebelou contra o Criador porque ele foi dito para se curvar e adorar os nascidos do barro, o argila, o homem da terra, Adão, e recusou. Ele foi forçado a lutar uma batalha no céu com o arcanjo Micael, ou Miguel, e seu exército. Como resultado, Lumiel e seus anjos rebeldes foram expulsos do céu e caíram na terra. Aqui Lumiel tornou-se o senhor do mundo e na mitologia cristã ele é identificado como Hassatan, o adversário. E é possível que esse Lumiel pode ter se originado na terra de Canaã como Shahar. É o deus da estrela da manhã, Vênus. Você sabe quem é? Você sabe como é que é chamada aquela estrelinha que tem na marca do Islã, meus queridos? A estrela de Vênus. Sim, é Hassatan. E agora eu vou soltar uma bomba aqui. Aquela estrela usada no judaísmo, aquele hexagrama lá, é na verdade Vênus, Hassatan. Por isso que é um símbolo tão abominável e não é citado nas escrituras como símbolo do povo do Eterno, o povo hebreu. Não é. O único símbolo que o Eterno dá para o povo de Israel é a menorá, aquele candelabro de 7 braços. Não 8, não 10, são 7 braços. E aí está as origens ocultas da estrela de Vênus, que é Hassatan, chamado também no latim de Lúcifer, ou portador de luz, né? Aí está. Ele também foi simbolizado pelo planeta Vênus como a estrela da noite. Esses gêmeos claro e escuro divinos representam emerge da escuridão da noite ao amanhecer, descendo ele ao anoitecer. Eram os filhos da deusa Asherá, e há evidências arqueológicas do Oriente Médio que os hebreus adotaram seu culto quando se rebelaram
contra o Criador. E o Antigo Testamento tem várias referências ao culto contínuo de Asherá, como a rainha do céu, pelos hebreus supostamente monoteísta. Isto ocorreu em santuários, em bosques sagrados, em morros ou montes, onde fizeram oferendas de bolos e incenso à deusa. Na mitologia cananeia, Shahá, como o senhor da estrela da manhã, foi lançado do céu por desafiar o Criador. Foi lançado na forma de um raio. Dessa forma, ele fertilizou a terra com a sua força, né? Então aí está. Esse Azazel, que é Ra-Satã, na verdade, ele é representado como um feiticeiro ou mágico do fogo, um mago do fogo, né? Também tem sido comparado com o bíblico Tubal-Caim e um descendente meio humano, do meio humano, meio angelical, primeiro assassino, Caim. O nome real Azazel foi por diversas vezes traduzido como Deus da vitória, ou a força de Deus, o forte Deus e até mesmo Deus bode. Por isso que a maçonaria o tem como o bode, né? E a estrela, né? A estrela e o bode, a estrela invertida e o bode no satanismo também são a mesma entidade, é Azazel, ou Lumiel, ou Ra-Satã, né? Ou como tem alguns livros apócrifos que indicam que o nome dele é Gadrel, né? Gadrel, né? O nome verdadeiro. No apócrifo Apocalipse de Abraão, ele é chamado de o Senhor dos Pagãos, sugerindo que ele era originalmente um deus pagão. Ele também tem sido identificado como a serpente no mito edênico, que seduziu a primeira mulher e a mãe de todos os viventes. No mito edênico, coisa nenhuma, né? No Éden literal, porque ainda existe. Está em outro lugar, mas ainda existe. Ele seduziu a primeira mulher e a mãe de todos os viventes. Rava, né, o Eva, em um texto persa conhecido como Ur-al-Kibab, o livro primordial, que data do 8º século depois do Messias, o anjo Azazil, ou Azazel, diz que se recusou a reconhecer a superioridade de Adão sobre os anjos. Como resultado, Alá o expulsou e seus anjos rebeldes do reino celestial para viver na terra. De modo mais geral, na tradição islâmica, Azazel, Azrael, é o anjo da morte, e ele age como um guia para as almas dos mortos. O que sabemos de fato, queridos, que nas escrituras em Levítico 16, 8 a 10, e nos manuscritos do Mar Morto, o ritual hebraico curioso é registrado, onde apresenta Azazel com o nome para o bode expiatório, que assume os pecados comuns de Israel. Lá diz que o sumo sacerdote Arão tomava 2 cabras do rebanho e lançava sortes, ou adivinhação, para escolher qual seria o bode expiatório sacrificado para receber simbólico, ritualmente transferiu-se para o animal infeliz toda a sua culpa e pecados, para que pudessem ser absolvidos. O bode era então expulso para o deserto ou jogado de um penhasco a ser despedaçado nas rochas abaixo. Esse conceito antigo é um arquétipo do bode expiatório, sacrificado pelos pecados e abandonado no deserto, e aparece muitas vezes nas escrituras. Ele pode ser visto na história de Caim, que se torna um andarilho exilado na terra depois de ser marcado pelo Criador e banido do Oriente do Éden, depois de matar seu irmão Abel. E, segundo uma lenda judaica do rei sábio Salomão, um poderoso mago que poderia convocar demônios e controlá-los caiu em desgraça porque ele se prostituiu com deuses estranhos. Foi forçado pelo Criador a deixar Jerusalém e vaguear no deserto disfarçado de mendigo. Isso está em vários livros apócrifos também, né, registrado. A queda de Salomão, como ele caiu, né, foi enganado pelas entidades que ele supostamente estava lá controlando, e aí há registros bíblicos, há indícios de que ele se arrependeu no final de tudo, né? Mas o que nos mostra, com esse conhecimento proibido, ele perdurou até os dias de hoje, né? E avançou de mão em mão, né? Inclusive, até hoje, os magos, os feiticeiros, astrólogos,
ocultistas, satanistas, eles continuam usando esse tipo de conhecimento proibido e lidando com essas entidades que são maléficas, né? Que o povo do Criador não deve se envolver com isso. De maneira nenhuma, é óbvio. Essa é a coerência, a lógica, embora vários dos líderes das denominações e fundadores delas tenham ligações com esse conhecimento proibido. Tanto é que se você fizer uma pesquisa, você vai conseguir identificar esse engano, né? Você vai conseguir identificar esse engano presente nas denominações religiosas. Agora vamos lá, seguindo em frente. Ok, vamos ver se aparece a tela aí. Se eu consigo compartilhar novamente. Ok. Bom, vamos em frente. Aqui diz que, depois do êxodo da escravidão no Egito, Moisés e os israelitas foram obrigados a passar 40 anos vagando no deserto antes de serem autorizados a entrar na terra prometida, Canaã. Na mitologia antiga egípcia, o Deus como um pária divino que habita no deserto, depois que saiu de Adão, sua primeira esposa e tal, fugiram para o deserto longe das habitações humanas. Bom, enfim, essa parte do bode aí é uma coisa terrível, né? Nós sabemos que tudo relacionado a esse bode, essa estrela, é Rassatã, o adversário. Eu estou tentando compartilhar a imagem aqui e por algum motivo não está compartilhando. Né? Paciência. Deixa eu ver se tento de novo aqui. Ok? Não vai entrar. Simplesmente não quer entrar. Não quer entrar compartilhamento. Deixa eu continuar aqui. Ok. Samiasa é visto por alguns luciferianos como o emissário de Lumiel, ou um de seus avatares. Não só se apaixonou por mulheres humanas, mas também com a divindade babilônica Ishtar, a deusa do amor e da guerra. Ele, em troca de revelar-lhe o nome secreto de Deus, quando Shemiasa disse a ela, Ishtar usou esse conhecimento proibido para subir as estrelas e reinou sobre a constelação de. Enquanto os outros vigilantes foram cercados pelos arcanjos e punidos pelo Criador, Samiasa voluntariamente se arrependeu de seu erro e condenou-se a si mesmo, de cabeça para baixo, na constelação de Órion, o caçador. E muitas vezes é identificado na tradição luciferiana. E eu queria chamar a atenção para essa questão aqui da constelação de Órion. Deixa eu ver se eu compartilho aqui. Não está compartilhando. Essa tal constelação de Órion é, na verdade, uma alusão ao líder dos anjos caídos, Samiasa, que se corrompeu com as mulheres da terra. Certo? E, inclusive, na igreja adventista, quem já fez parte da igreja adventista, o Órion é tido como uma constelação boa, por onde, segundo Ellen White, a profetisa adventista, Jesus virá pela constelação de Órion, o que é uma grande abominação. Isso é um insulto ao Eterno, porque a constelação de Órion, na verdade, está relacionada a Samiasa, o líder dos anjos caídos, os sentinelas rebeldes que copularam com as mulheres humanas. Então, como que é daí que vai vir o Messias? É outro engano terrível das religiões que, na verdade, têm conhecimento oculto. Né? Eles têm um envolvimento com esse conhecimento proibido que o Criador abomina. É uma pena que não dê para compartilhar mais nada. Bom, vou parar por aqui hoje esse estudo e vou continuar no próximo Shabat, tá? Continue estudando, queridos, as escrituras, o livro de Enoque. Pesquise, saia do sistema. Abra sua mente para que o Criador revele a sua verdade, tá?
Shabbat Shalom a todos. Mais de 330 pessoas assistindo ao vivo. Até um próximo Hangout, se o Criador permitir. Shalom, meus irmãos. Um bom dia para você. Estamos começando mais um estudo das Escrituras na sua igreja em casa. Eu quero boas-vindas a você conectado nesse momento. Eu acredito que já estamos com áudio, com imagem devidamente sendo transmitidos. E então nós vamos pedir ao Criador que nos abençoe antes de mais nada. Yah, Todo-Poderoso, nosso eterno Criador, dos céus, da terra e tudo que neles há, te damos graças pelo Shabat, o sétimo dia de descanso, em honra e em homenagem a ti. Pedimos que nos abençoe mais esse estudo, abra nossa mente para entender os mistérios do universo e aquilo que está oculto no mundo espiritual. E em nome de Yahushua, nosso Salvador, que te pedimos. Antes de mais nada, queridos, eu gostaria de pedir para você que está conectado que tenha a sensibilidade de considerar o que nós vamos repartir hoje aqui. É verdade que o sistema ele, tanto educacional quanto religioso, obtemos nossas informações, ele está tudo comprometido e não vai revelar essas coisas para você. Mas nós sabemos que o Criador, ele revela o seu entendimento aos seus escolhidos. Então nós não vamos ficar na ignorância, nós, pelas escrituras, pelos livros que estão nas escrituras, nós vamos entender muitos mistérios. Eu quero dar as boas-vindas a você que está aí conectado, se conectando, compartilhe o link, para que mais pessoas possam ter acesso à verdade. Ok? Então vamos lá. Nós falamos no último encontro que nós tivemos, né, sábado retrasado, sobre a influência dos anjos caídos sobre a humanidade. Conhecimento proibido que eles passaram, como eles eram conhecidos na antiguidade por diversas civilizações, como eles deram origem a raças híbridas, como os Nephilim, ou os gigantes. E, como vimos, o resultado final das relações ilícitas entre os sentinelas e as filhas dos homens foi, segundo a questão, como vemos nas escrituras, prova de uma raça monstruosa de guerreiros, gigantes canibais, bebedores de sangue, chamados de Nephilims. O Gênesis 6, verso 4, descreve de forma menos dramática como os poderosos homens de outrora, homens de renome. No início eles foram alimentados com maná, né, que é o alimento dos anjos, pelo Eterno, para impedi-los de consumir carne humana, mas eles rejeitaram. Eles abatiam animais para alimentação, depois em seguida começaram a caçar e comer presas humanas. Conforme vimos no nosso estudo, a Terra se tornou impossível de ser perpetuado essa situação, essa condição de coisas com gigantes, e portanto o Criador teve que recomeçar a Terra, recomeçar tudo. Bom, queridos, nós temos que analisar outra coisa interessante. O conhecimento proibido trazido pelos anjos caídos, ele não só contaminou a raça humana, como deu poder a esses seres híbridos, né, filhos de anjos com homens, e deram origem a novas raças. Como elas são vistas em diversas mitologias, e como a batalha final entre o bem e o mal, ela vai ser travada entre a humanidade e esses seres caídos que dominam a humanidade. Nós estamos falando aqui dos representantes das sociedades secretas, Illuminatis, e outras dinastias de poderosos que governam a Terra em diversos reinos que possuem essas características dos anjos caídos, ok? Então, meditemos. Especula-se
que tudo isso é baseado em outras situações do Oriente Médio. Em um nível, a ideia de heróis semidivinos nasceu dos antigos mitos da união entre os deuses e os mortais. O poeta e escritor Pindor, no ano 518 a 438 a.C., do Messias, descreveu os heróis do passado como uma corrida entre deuses e homens. Nos manuscritos do Mar Morto, o terrível Nephilim, comedor de homens, é um fato do conhecimento arcano que conhecia todos os mistérios da natureza e da ciência. Há também referências oblíquas a técnicas de reprodução que ensinavam, que davam ao entender a instrução dos primeiros seres humanos na domesticação e criação de animais. Essas adicionais também sugerem as experiências que levaram à criação de monstros por parte do cruzamento de animais com espécies diferentes e não relacionadas. No ocultismo teosófico moderno, existem lendas sobre o continente perdido de Atlântida que reivindicam que seus cientistas haviam criado híbridos, meio animais, meio humanos, como uma raça de escravos. Essa questão dos animais híbridos, como vemos, né, e outros animais que eles chamam ser animais pré-históricos, na verdade, foram uma consequência do conhecimento proibido que os anjos caídos passaram para os gigantes. Eles conseguiam cruzar diversas raças e criar esses animais híbridos. E não somente isso, conforme estamos vendo, eles começaram a criar monstros, né, que na mitologia são conhecidos, exemplo, como minotauros, centauros, medusas e etc. Né? Todos esses seres lendários, na verdade, existiram e foram frutos do conhecimento proibido que anjos caídos passaram para os gigantes. Agora, queridos, outra coisa importante. As escrituras dizem, né, pela boca do Messias, que assim como foi nos dias de Noé, serão nos dias da vinda do Filho do Homem. O genético, de manipulação genética, ele vai existir até o fim. E ele vai representar o retorno de seres terríveis que não deveriam existir. Não foram feitos pelo Criador, na verdade. É amplamente conhecido que rumores na China relatam que recentemente houveram tentativas fracassadas para criar um novo meio humano. E essas experiências não naturais levaram ao desastre cataclísmico que destruiu a Atlântida. Isso também diz respeito à destruição dos Nephilim e a raça humana no início do dilúvio bíblico. Registros de um evento como esse também podem ser encontrados na mitologia dos povos antigos em todo o mundo, e especialmente entre os babilônios no Oriente Médio. Se você ler um livro chamado As Crônicas de Gilgamesh, um rei babilônico, antiga Suméria, você vai ver que eles relatam essas condições que nós estamos vendo. O livro de Gigantes, que foi encontrado entre os manuscritos do Mar Morto, também relata situações similares. Trigo e centeio estavam sendo cultivados e aveia, ervilhas e lentilhas estavam sendo cultivadas pelos ancestrais antediluvianos. No que hoje, aliás, após o dilúvio, no que hoje é o Kurdistão moderno, entre a Turquia e o Iraque. Ao mesmo tempo, cães, cabras e ovelhas, também cobre e fundição de chumbo estavam sendo praticados na Anatólia, que é a Turquia moderna. E os arqueólogos acreditam que esse processo foi descoberto pela primeira vez no Kurdistão, junto com tecelagem e olaria. A antiga cultura curda também foi a primeira a desenvolver um roteiro e uma das primeiras sociedades letradas no Oriente Médio. Então imagine por que na Turquia, essa região, especificamente Kurdistão. Por quê? Porque lá foi onde a Arca de Noé pousou. Então a civilização recomeçou dali.
Então é natural que a origem desses conhecimentos seja encontrada por lá. E os curdos, o povo curdo, afirma ser descendente dos djinns, ou espíritos, ou queira você chamar gênios da lâmpada, como a Disney retrata, né, outras culturas. Os filhos dos djinns, dos espíritos, a prole de um acasalamento entre os gênios e mulheres mortais. Em algumas partes do Kurdistão, especialmente entre a seita dos Yezides, que adoram o anjo pavão, Azazel, o líder dos anjos caídos, podem ser encontradas pessoas de cabelo loiros altos com olhos azuis. Embora os antropólogos acreditam que podem ser de ascendência europeia antiga, a crença popular entre os curdos diz que eles são descendentes dos filhos do Jin, que em tempos antigos trouxeram a civilização para a humanidade primitiva. Então imagine, tudo aquilo que eles passam para nós como ficção, o gênio da lâmpada e tal, atende 3 desejos do ser humano, na verdade é uma obra de anjos caídos e demônios. E que teve uma descendência. E, pasme você, que habita na terra entre os homens. Agora, tudo isso é necessário ter um mínimo de mentalidade aberta para compreender o mundo sobrenatural. Tem até um dizer que me chama muita atenção, diz que a verdade é mais estranha que a ficção, e é mesmo. As pessoas estão mais inclinadas a crer em algo como ficção, como mito, do que como verdade. E vice-versa, eles acreditam que a verdade é um mito e que, na verdade, a verdade é uma ficção. Então, por isso que o engano campeia e por isso que esses seres têm a capacidade maior de manipular a humanidade e de dominá-la. É uma batalha muito além de forças espirituais invisíveis que nós enfrentamos. Ela vai muito além disso, ela se estende até a criação da Terra. Que eles contaminaram a Terra com uma raça de híbridos, de mutantes, e eles também contaminaram a Terra mexendo na genética dos animais, mexendo, e até hoje mexem na genética das plantas. E aí vem uma parte muito interessante desse estudo, que em geral, no antigo Oriente Médio, que é conhecido como o berço da civilização, com as primeiras cidades-estado a serem fundadas na região da Mesopotâmia, atual Iraque e Irã, os povos indígenas primeiros da região, os sumérios e acádios, desenvolveram a primeira linguagem escrita, estudaram astronomia e criaram bibliotecas. Os babilônios e assírios os seguiram e na mitologia de todas essas raças existem histórias de como os deuses desceram à terra e ensinaram-lhes as artes da civilização. Então, por isso que naquela região do Oriente Médio é a origem da religião antiga, a escola de mistérios. Por isso que é de lá que se origina toda a falsa adoração, todo o conhecimento proibido, uma manipulação dos elementos. Tudo isso é oriundo de conhecimento proibido de anjos caídos, que levaram à quase extinção da Terra, os primeiros 2000 anos, e que agora vão levar ao grande cataclismo final. No livro de Enoque diz que quando o Criador viu a anarquia, o caos, a corrupção e a imoralidade sexual que tinha sido causada pela interação dos vigilantes e os seres humanos, decidiu Miguel, Rafael, Gabriel e Uriel. Ele ordenou Rafael que atasse a mão de Azazel e os pés com um bode expiatório e o lançasse numa ravina profunda no deserto. Gabriel foi enviado em uma missão divina para destruir os bastardos e réprobos e os filhos dos vigilantes entre os homens. O arcanjo Miguel, comandante do exército do Eterno, foi enviado para prender Shamiasa e prendê-lo sob a terra, ou seja, no abismo, até o dia do juízo,
Como vimos, o anjo caído arrependeu-se de seus pecados e foi condenado ao exílio cósmico entre as estrelas. O livro de Jubileus diz que os arcanjos o amarraram nas profundezas da terra. Na tradição judaica, diz que eles estão presos em um misterioso segundo céu. E nós já estudamos aqui essa parte no vídeo As 10 Dimensões Celestiais, as 10 dimensões do universo. E realmente lá fala que existe uma classe de anjos que estão aprisionados na segunda dimensão celeste. Eles se parecem com estrelas no céu. E também cita os Grigori, né, que seriam anjos que têm um cântico de lamento devido à sua queda. E você pode ver mais informações no vídeo do canal Gemima Gomes sobre esse assunto. Bom, no entanto, também é dito que alguns desses poderosos guerreiros, esses sentinelas, têm um lugar especial reservado no Sheol, no submundo. E realmente, o livro de Enoque é muito claro quanto a isso. Christian O'Brien sugeriu que existe uma ligação entre os vigilantes bíblicos e os semideuses míticos de Tuatha de Danann, filhos da deusa Dana. Esta raça de magos antigos desceu à terra na colina sagrada de Tara em tempos pré-históricos na Irlanda. Com a chegada do cristianismo, os Tuatha de Danann foram banidos para as colinas ocas e se tornaram os Sedhi, ou Shi, os seres brilhantes, os elfos e fadas do folclore irlandês. Sempre houve uma forte crença entre os camponeses na Irlanda que as pessoas boas ou fadas eram originalmente os anjos caídos que apoiaram Lúcifer na Batalha dos Céus. E agora você sabe a verdade. Esses seres da floresta, seres encantados, como eles dizem, né? Até a Xuxa fez uma propaganda aí dizendo que fez até um filme sobre isso, né? Esses seres da floresta, da mitologia, na verdade, são demônios. E, na verdade, só existem dois poderes sobre a Terra, o bem e o mal, anjos e demônios. E essas raças que não foram feitas pelo Criador, né, da conjunção, né, da mistura entre anjos e humanos, eles são seres híbridos, malditos, que vivem hoje escondidos e na verdade existem. Elfos e chamadas fadas são seres míticos daquela parte norte da Grã-Bretanha. Eles chamam também de seres elementais, né? Mas na verdade são demônios. Elfos e fadas realmente existiram, queridos, e provavelmente ainda existem. E esses seres foram banidos e eles estão escondidos. Então, tudo aquilo que você vê na ficção, e eles geralmente são retratados como seres bonzinhos, olha que coisa interessante. Tanto elfos e fadas, quanto gênios, né, da lâmpada ou de jeans, aliens, são representados como seres que querem ajudar a humanidade, que têm simpatia pelos seres humanos, que é uma grande mentira. Na verdade, esses seres, eles são inimigos do dilúvio por isso, porque o Criador queria poupar a semente humana da destruição total, da extinção. Né? E quem estava causando a extinção da raça humana? Esses seres mutantes, esses gigantes, né? Os Nephilim, filhos dos anjos caídos, essas raças híbridas que eles criaram e etc. Ok? Bom, em se tratando das mitologias, a grega, babilônica, nórdica, até mitologias indígenas, o que acontece é o seguinte: os deuses que são retratados nessas mitologias são os filhos dos anjos caídos com os seres humanos. E frequentemente as pessoas veneram essas entidades e fazem filmes sobre elas como sendo boazinhas, tendo bons e maus, né, na verdade. Note, os heróis da Marvel e da DC Comics, que são amplamente conhecidos,
Aquaman, Thor, enfim, todos esses heróis, na verdade, são seres ligados a anjos caídos. Não tem bonzinho, não tem herói, não tem semideus entre eles. Eles são maus. E nós temos constantemente nos referido aos vigilantes como anjos caídos, com a forma espiritual que conseguiu procriar, né, esses seres. Uma quantidade considerável de literatura especulativa está sendo publicada sugerindo que eles eram de origem extraterrestre. Populares autores best-sellers, como Andrew Collins, Graham Hancock e Ian Lawson, têm afirmado que o mito bíblico dos vigilantes representa memórias de uma raça primordial antiga, de super-humanos pertencentes a uma civilização perdida, que ensinou sua tecnologia para as primitivas pessoas. Lawson afirma que esta desconhecida raça antiga pode ter sido espiritualmente avançada, que eles dizem, né, esses mentirosos, que eles ajudavam a humanidade e foram corrompidos por elas no processo. Collins também lançou recentemente um novo projeto para investigar os aspectos mágicos da lenda. Então, existe muita simbologia, muito misticismo e muito satanismo envolvido nesse conhecimento proibido. Só que eles sempre vão retratar com um aspecto positivo. Por isso nós não devemos ter afinidade com essa moda de aliens, seres lendários, seres míticos, elfos, duendes, etc. Nós não podemos ter simpatia por esse tipo de conhecimento, esse tipo de coisa, porque, na verdade, representam anjos caídos. E muitos desconhecem que eles são inimigos da humanidade, na verdade, querem nos enganar e nos extinguir, na verdade. Eles querem dominar a Terra. Por isso que se misturaram com seres humanos, por isso que eles estão representados nas 13 famílias Illuminati. Eles são chamados de reptilianos, greys, enfim, eles estão misturados no meio da raça humana, eles dominam o topo dessa pirâmide e manipulam a maioria das pessoas. Então, qual é o significado por trás dos anjos caídos, a expulsão de Lúcifer do céu e a queda do homem, representado no Jardim do Éden? Lúcifer, na Bíblia, é representado muitas vezes na forma de um réptil, de um dragão ou serpente. No Ocidente, esta criatura é um símbolo do mal e dos poderes do caos. Mas babilônicos, hititas, cananeus, mitos iranianos, egípcios, gregos e nórdicos, todos descrevem de várias formas uma luz, Deus Pai Supremo, que representa a ordem cósmica e a harmonia, e um Deus rebelde mais novo, que desafia e tenta derrubar a autoridade divina. Embora esses conflitos geralmente ocorram em uma época pré-humana, eles são também, por vezes, descritos como ocorrendo na história do mundo, e são muitas vezes relacionados com a criação e o desenvolvimento inicial da espécie humana e o surgimento de civilizações antigas. Simbolicamente, Lúcifer, ou Lumiel, como é conhecido o Senhor da Luz, como ele é o anjo querubim, ele representa a energia cósmica ativa do universo, isso pelos satanistas, identificado como fogo, luz, poder fálico, pensamento independente, consciência, progresso, liberdade e independência. O fundador da moderna sociedade teosófica, Helena Blavatsky, descreveu o espírito da iluminação intelectual e a liberdade de pensamento, sem cuja influência a humanidade não seria melhor do que animais. Então, na verdade, o arqui-inimigo, ele é tido como iluminação. Por isso que esses termos referentes a iluminação, iluminismo, são todos relacionados a Satã, o adversário. Que, na verdade, é a fonte do conhecimento do mal.
né, já que ele é o autor é o autor das obras do mal, né? Na Bíblia, Satã, o adversário, é muitas vezes representado como um dragão ou uma serpente, né? E em mitologias ocidentais, essa criatura é comumente interpretada como um símbolo do poder das trevas, do caos e do mal. Mas já na sociedade oriental, é tido como um símbolo de sabedoria ou conhecimento. Tanto é que até hoje na China, eles veneram a imagem do dragão e a imagem da serpente. E, na verdade, a pseudociência é baseada a partir dessa premissa, de que a vida veio através da grande explosão da luz. Ou seja, eles remetem a Lúcifer, a origem de tudo. Conhecido pelos cientistas modernos como Big Bang. Quando o primeiro homem e a primeira mulher comeram do fruto proibido, e a serpente estava lá para influenciar a Eva a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles tornaram-se conscientes. Sua primeira percepção foi de que estavam nus. E esse entendimento de que o conhecimento do bem e do mal é positivo, na verdade provém do inimigo. E é essa a base da filosofia oriental. Nova Era, Seishunoei, meditação, enfim, toda a filosofia da Nova Era, a filosofia em que a serpente trouxe o conhecimento para a mulher ou para a raça humana. E, segundo eles, comer da árvore iniciou o ciclo do nascimento, vida e morte e renascimento de almas humanas encarnando de forma física. Esse é um grande engano do arqui-inimigo. Curiosamente, o antropólogo e professor xamânico Dr. Michael Harner descreveu uma experiência que teve na selva da Amazônia peruana após participar da ayahuasca, a videira alucinógena. Teve uma visão de um navio de proa dragão com uma tripulação de seres humanos com cabeça de pássaros. Ele então encontrou uma raça antiga de entidades de répteis que ele acredita que existem dentro do ser humano, no tronco cerebral, na base do crânio e a parte superior da coluna vertebral. Essas formas de vida reptilianas, disse o Dr. Harney, chegaram na Terra há éons através das estrelas. Supostamente criaram vida aqui, então tinham um lugar para esconder-se e eram os verdadeiros donos do planeta. O antropólogo comentou isso com o velho xamã índio, que disse que sabia sobre essas entidades e os chamavam de mestres das trevas exteriores. O mito dos vigilantes, a queda de Lúcifer, a queda do homem, todos representam esse início que é encoberto pelo sistema. Na verdade, isso revela como a essa época que levou ao mundo, ao dilúvio, representa a insatisfação do Criador e o perigo à humanidade que eles causavam. O adversário é inimigo da raça humana. Não se engane, queridos. O adversário é inimigo da nossa raça humana e nunca a aceitou como real herdeiro e dominador da terra. Por isso que o nosso Messias veio para desfazer suas obras e nos tornar reis e sacerdotes da terra restaurada. A restauração de todas as coisas está muito próxima. Por isso esse conhecimento está sendo manifestado a cada um de nós na batalha final. Nós estamos prestes a enfrentar não só potestades, príncipes, domínios espirituais, mas também uma terra que jaz no maligno. Ela é composta de seres humanos e seres híbridos. E mais, vamos além de tudo isso. Também por um conhecimento proibido, satânico, né, a magia, que é algo terrível, que tem contaminado a raça humana, não deixou de existir após o dilúvio. Por isso, os servos do Altíssimo não podem ter envolvimento com astrologia, com feitiçaria,
clarividência, espiritismo, nova era, enfim, todos esses viés satânicos que estão permeando a humanidade. Há um condicionamento sendo trabalhado por meio de Hollywood, nos filmes, está sendo trabalhado amplamente em toda parte para levar a humanidade a ser corrompida, para que quando o Messias retornar, ninguém esteja apto para se tornar um súdito do reino dos céus na terra. Então, por isso que nós devemos nos preparar e devemos nos aprofundar nas Escrituras. Saber discernir o bem e o mal. Ter entendimento da verdade, da realidade do mundo espiritual. Não sermos céticos ou bitolados, mas ter a mente aberta para considerar essas possibilidades que estão descritas nos livros que eles chamam de apócrifos. E antes de encerrar, eu gostaria de fazer um pedido que por uma família muito querida nossa, são nossos amigos, tem 4 filhos, estão enfermos, esses pais de família, precisam de ajuda, tá? Para contribuir com eles, basta você depositar qualquer quantia na Caixa Econômica Federal, agência 1089, conta 097744, dígito 6. A operação é 013. Eu vou deixar aqui os dados para que você possa ajudar o seu próximo. O Criador abençoe cada um de vocês. Até um próximo hangout, se ele permitir.